Fala, minha gente! Bem-vindos ao Psicolândia, Gustavo Guassu, e hoje a gente vai falar sobre sociologia, um conceito chamado morte social. Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho e deixa um comentário para movimentar o algoritmo. Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a gente hoje não vive mais sem rede social. Concorda comigo? Hoje a rede social é uma forma de visibilidade, de a gente mostrar que a gente está vivo, que a gente está presente. E quando nós não pertencemos mais a essa realidade das redes, a gente está desligado da realidade. A gente está vivendo uma morte social. A morte social é uma forma de relevância simbólica. A gente não tem mais relevância no mundo específico. Porque a perda de visibilidade, reconhecimento e utilidade ela já deixa de existir. Dado esse processo de invisibilidade, dado esse processo de não participação do mundo. Quem desenvolve essa ideia é o Zygmunt Bauman, que é um sociólogo polonês já falecido, acho que ele faleceu em 2016. Criador de um conceito chamado modernidade líquida. O Bauman ele vai... ervinha de limão, caipira. O Bauman ele vai trabalhar esse conceito de modernidade líquida, tratando a ideia de que as coisas já não têm mais a possibilidade de, digamos assim, existir concretamente durante muito tempo. As coisas são hoje fluídas. As instituições hoje elas não são mais estáveis, elas são instáveis. A instabilidade é o que reina. Bom, e no caso da morte social, quando a gente não participa de lugares valorizados, como é o caso da rede social, a gente perde a relevância. A sociedade de consumo depende da possibilidade de tornar-se desejável e interessante. Então, nesse contexto, quando a gente se torna relevante para o mundo das redes sociais, é um momento que a gente está vivendo, digamos assim, moral, de grande moral, de grande apego. Quem não se adapta a essa dinâmica é descartado e excluído. Então é interessante essa questão de o quanto eu apareço reflete o quanto eu estou existente. E quando eu não apareço, quer dizer que eu não existo mais. Pelo menos não aos olhares. A morte social, então, é quando um consumidor não consegue se tornar uma mercadoria. O Bauman vai trabalhar sobre isso. O consumidor é uma mercadoria e ao mesmo tempo ele é consumido. E como a gente é consumido? Por aquilo que a gente posta, pelo tanto que a gente aparece nas redes. Quando a gente não aparece, então a gente deixa de ser uma mercadoria. E essa exclusão, viver perdendo essa moral, não é uma moral de moralidade, tá? É uma moral de, pô, tô aqui, tô existindo e as pessoas estão me vendo. Nossa, essa é tão azeda. As primeiras puxadas, depois fica de boa. Essa exclusão ela se torna um medo constante. Então o que eu mais tenho medo é deixar de existir. Por isso que até tem pessoas que têm o verificado lá no Instagram, aquele joinha, pagam para isso, para receber esse símbolo. Tem gente que paga para ganhar seguidores, tudo isso para ganhar visibilidade, para ganhar alcance. Porque quanto mais alcance a gente tem, mais pessoas veem a nossa pessoa, mais gente vê nós como uma potencial mercadoria. Essa invisibilidade se torna uma violência simbólica. O que é uma violência simbólica? Quando a gente tem, no caso da invisibilidade, a impossibilidade de ser visto. No sentido de que quando eu não sou visto, eu não tenho uma valorização. Quem não posta e aparece vive sob a ameaça de cair no esquecimento. Por isso que a maioria das pessoas postam porcaria, gente. Se você for ver quem estoura na internet, dependendo de qual nicho, o vídeo porcaria. Você tem que postar para movimentar o algoritmo. Então você não posta porque você quer, você é obrigado. E quando você deixa de postar, você vai caindo no esquecimento.
Você vai cair na invisibilidade, na, digamos, desimportância. Você deixa de ser importante. Então a morte social não tem luto. Ela é silenciosa e marcada pela indiferença. Vou usar um exemplo meu aqui. A gente tem um canal aqui no YouTube que não tem nem 500 inscritos. Geralmente os vídeos quando posta não dá nenhum comentário, dá 2, 3 likes. Eu basicamente estou vivendo uma morte social. No meu Instagram também eu tenho postado diariamente, inclusive segue lá, Guguassu, Guassu. Tenho postado diariamente alguns textos e tal e não tenho nenhuma curtida, então assim, meio que eu estou invisível. E para quem ganha vida com isso, ou para quem quer ganhar vida com isso, ou para quem simplesmente só quer aparecer, quando não consegue, tem um sofrimento bem significativo. Então, morte social, quando a gente perde a relevância e entra no esquecimento dentro do contexto das redes sociais. Fechou? É nóis.